O encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos sorte. Anthony Robbins. Pense neste livro como um guia preciso, uma oportunidade para tornar-se ciente de alguma coisa que sempre tenha feito em sua vida. Há recursos e estratégias fenomenais à sua volta. Meu desafio para você é que comece a pensar como um modelador, estando sempre atento aos padrões e tipos de ações que produzem resultados importantes. Se alguém é capaz de fazer alguma coisa notável, a questão imediata que deve surgir é: como ele criou esse resultado? Espero que continue a procurar por excelência, pela magia em tudo que vê, e aprenda como é produzida, a fim de que possa criar a mesma espécie de resultados no momento que desejar. O próximo tema que iremos explorar é o que determina nossas respostas a várias circunstâncias da vida. Continuemos. Fim do capítulo 2. O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Capítulo 3. É a mente que faz a bondade e a maldade, que faz a tristeza ou a felicidade, a riqueza e a pobreza. Edmund Spencer. Você já passou pela experiência de estar em maré alta, de sentir que não poderia fazer nada errado, numa época em que tudo dá certo? Talvez seja uma partida de tênis quando toda a raquetada acerta a linha, ou numa reunião de negócios onde você tem todas as respostas. Talvez seja uma ocasião quando fica espantado ao se ver fazendo alguma coisa heróica ou dramática que nunca pensou que pudesse fazer antes. Provavelmente já passou também pela experiência oposta, num dia em que nada dá certo. Com certeza você pode se lembrar de ocasiões em que confundiu as coisas que em geral fazia com facilidade. Quando todo passo está errado, cada porta trancada, quando tudo que tenta não dá certo. O que acontece? Você é a mesma pessoa, deveria ter os mesmos recursos à sua disposição. Então por que consegue resultados desanimadores uma hora e resultados fabulosos em outra? Por que é que mesmo os melhores atletas têm dias em que fazem tudo certo e em seguida dias que não conseguem encestar uma bola ou marcar um ponto? A diferença é o estado neurofisiológico em questão. Há estados que habilitam, que dão confiança, amor, força interior, alegria, êxtase, crença, e deixam sair grandes mananciais de poder pessoal. E há estados paralisantes, de confusão, depressão, medo, ansiedade, tristeza, frustração, e que nos deixam sem poder. Todos nós entramos e saímos de bons e maus estados. Já foi a um restaurante onde a garçonete resmunga: o que vai querer? É possível que tenha uma vida tão difícil que a deixa sempre assim. É mais provável que tenha tido um mau dia atendendo a muitas mesas, talvez alguns até foram duros com ela, que não é uma pessoa má, mas que está em um terrível estado de embaraço, tendo um mau dia. Se você puder mudar seu estado, mudará seu comportamento. Entender estados é a chave para entender mudanças e conseguir a excelência. Nosso comportamento é o resultado do estado em que estamos. Sempre fazemos o melhor que podemos com os recursos de que dispomos, mas algumas vezes nos encontramos em estados sem recursos. Sei que houve épocas em minha vida quando, dentro de determinado estado, fiz ou disse coisas das quais mais tarde me arrependi ou de que me envergonhei. Talvez você também já tenha passado por isso. É importante lembrar dessas ocasiões quando alguém nos trata com pouco causa. Assim você cria um sentimento de compaixão em vez de raiva. Afinal, aqueles que vivem em casas de vidro não devem atirar pedras nas casas dos outros. Lembre-se, a garçonete, entre outras pessoas, não sabem que tem controle sobre seus estados e sobre seus comportamentos. A chave, então, é tomar conta de nossos estados e, assim, de nossos comportamentos. O que acharia se pudesse, num estalar de dedos, ficar num estado mais dinâmico, mais cheio de recursos, um estado no qual ficaria excitado, certo do sucesso, com o corpo vibrando de energia, sua mente viva? Bem, você pode fazer isso. Quando terminar este livro, estará sabendo como se pôr em seu estado mais rico de recursos e poder, e como sair de estados empobrecedores quando quiser. Lembre-se, a chave do poder é agir. Minha meta é compartilhar com você como usar os estados que levam a ação decisiva, congruente e assumida. Neste capítulo, vamos aprender o que são estados e como trabalham. E vamos aprender por que podemos controlá-los e fazê-los trabalhar para nós.
Um estado pode ser definido como a soma de milhões de processos neurológicos acontecendo dentro de nós. Em outras palavras, a soma total de nossa experiência a qualquer tempo, em qualquer momento. A maioria de nossos estados acontecem sem qualquer direcionamento consciente de nossa parte. Vemos alguma coisa e respondemos a ela entrando num estado. Pode ser um estado rico e útil ou um empobrecedor e limitador, mas não há muito que a maioria de nós possa fazer para controlá-lo. A diferença entre aqueles que falham em realizar suas metas na vida e aqueles que são bem-sucedidos é a diferença entre aqueles que não conseguem se pôr num estado de apoio e aqueles que, com segurança, se põem num estado que os ajude em suas realizações. Quase tudo o que as pessoas querem é, em algum estado, possível. Faça uma lista das coisas que você quer na vida. Quer amor? Amor é um estado, um sentimento ou uma emoção que comunicamos para nós mesmos e que sentimos dentro de nós, baseado em certos estímulos do meio. Confiança, respeito, são coisas que criamos, produzimos esses estados dentro de nós. Talvez você queira dinheiro. Bem, você não se interessa em ter pequenos pedaços de papel verde enfeitados com os rostos de diversas pessoas mortas e notáveis. Você quer o que o dinheiro representa para você: amor, confiança, liberdade, felicidade ou qualquer outro estado que acredite que conseguirá com a ajuda do dinheiro. Assim, a chave para o amor, a alegria, para aquele poder que o homem tem procurado há anos, a capacidade de dirigir sua vida, é a habilidade de saber como dirigir seus estados. A primeira chave para dirigir seu estado e produzir os resultados que deseja na vida é aprender a controlar efetivamente o seu cérebro. A fim de fazer isso, precisamos entender um pouco como ele funciona. Em primeiro lugar, precisamos saber o que cria um estado. Há séculos que o homem é fascinado pela maneira como alterar seus estados, e assim sua experiência de vida. Ele tentou jejum, drogas, rituais, música, sexo, comida, hipnose e cantos. Todas essas coisas têm seus usos e limitações. De qualquer modo, você vai ser agora introduzido em meios muito mais simples, que são igualmente poderosos e, em muitos casos, mais rápidos e mais precisos. Se todo comportamento é o resultado do estado em que estamos, poderemos conseguir diferentes comportamentos e comunicações quando estivermos em estados de muitos recursos, o que não acontecerá se estivermos em estados pobres de recursos. Então a próxima pergunta é: o que cria o estado em que estamos? Existem dois componentes principais do estado. O primeiro é a nossa representação interna, o segundo é a condição e o uso de nossa fisiologia. O que e como você imagina as coisas, assim como o que e como diz as coisas para si mesmo sobre a situação do momento, criam o estado em que fica e, assim, as espécies de comportamento que produz. Por exemplo, como você trata seu esposo ou esposa, namorado ou namorada, quando ele ou ela chegam em casa mais tarde do que prometeram? Bem, seu comportamento dependerá em grande parte do estado em que esteja quando a pessoa voltar. E se seu estado será determinado em grande parte e escala pelo que estava representado em sua mente como razão desse atraso. Se durante horas você esteve imaginando a pessoa com quem se preocupa em um acidente, ferida, morta ou hospitalizada, assim que ela entrar pela porta poderá recebê-la com lágrimas, com um suspiro de alívio e com um grande abraço e uma pergunta sobre o que aconteceu. Esses comportamentos surgem de um estado de preocupação. No entanto, se imaginou a pessoa amada tendo um caso clandestino ou ficou repetindo para si mesmo que ela só está atrasada ou ele está atrasado porque não se preocupa com seu tempo ou sentimentos, então quando a pessoa amada chegar em casa, você lhe dará recepção bastante diferente como resultado de seu estado. A partir de um estado de sentir-se zangado ou usado, surge um conjunto todo novo de comportamentos. A pergunta seguinte é óbvia: o que fez uma pessoa representar coisas a partir de um estado de preocupação, enquanto outras criam representações internas que as põem num estado de desconfiança ou raiva? Bem, há vários fatores. Nós podemos ter copiado as reações de nossos pais ou de outro modelo para tais experiências.
Se, por exemplo, quando era uma criança, sua mãe sempre se preocupava quando seu pai chegava tarde em casa, você pode também representar as coisas de forma a se preocupar. Se sua mãe falava que não podia confiar em seu pai, você pode ter copiado esse padrão também. Assim, nossas crenças, atitudes e valores, experiências passadas, com uma pessoa em particular, tudo isso afeta as espécies de representações que faremos sobre seus comportamentos. Há um fator até mais importante e forte no modo como percebemos e representamos o mundo. É a condição e nosso padrão de uso de nossa própria fisiologia. Coisas como tensão muscular, o que comemos, como respiramos, nossa postura, o nível global de nosso funcionamento bioquímico, tudo provoca um impacto importante no nosso estado. A representação interna e a fisiologia trabalham juntas num enlace cibernético. Tudo que afeta uma automaticamente afetará a outra. Assim, mudanças de estado envolvem mudanças de representação interna e fisiologia. Se seu corpo estiver em estado de muitos recursos, é provável que pense que a pessoa amada, seja esposa, esposo ou filho, que já deveria ter chegado, esteja preso no trânsito ou a caminho de casa. Se, no entanto, você está, por várias razões, num estado fisiológico de grande tensão muscular ou muito cansado, se está com dor ou com pouco açúcar no sangue, a tendência é representar as coisas de forma que possam aumentar seus sentimentos negativos. Pense nisso. Quando você está se sentindo fisicamente vibrante e bem vivo, não olha para o mundo de maneira diferente de quando está cansado ou doente? A condição de sua fisiologia muda por completo o modo como representa, e assim experimenta o mundo. Quando você sente as coisas como sendo difíceis e perturbadoras, seu corpo não segue o exemplo e fica tenso? Esses dois fatores, representação interna e fisiologia, estão sempre em interação para criar o estado em que estamos. E esse estado determina o tipo de comportamento que produzimos. Assim, para controlar e dirigir nossos comportamentos, devemos controlar e dirigir nossos estados. E para controlá-los, devemos controlar e conscientemente dirigir nossa respiração interna e a fisiologia. Imagine-se sendo capaz de controlar 100% de seu estado em qualquer circunstância. Antes que possamos dirigir nossas experiências de vida, devemos primeiro entender como as experimentamos. Como mamíferos, os seres humanos recebem e representam informações sobre o meio através de receptores especializados e órgãos dos sentidos. Há 5 sentidos: gustação, olfato, visão, audição e sinestesia. A sinestesia compreende o tato, o olfato e o paladar. Formamos a maioria das decisões que afetam nosso comportamento, a princípio usando só 3 desses sentidos: o visual, o auditivo e o sistema sinestésico. Porém, dentro deste é que se encontra o olfato, o tato e o paladar. Esses receptores especializados transmitem o estímulo externo para o cérebro, através de processos de generalização, distorção e cancelamento, ou omissão. O cérebro então pega esses sinais elétricos e os filtra em uma representação interna. Portanto, a sua representação interna, sua experiência do vento, não é exatamente o que aconteceu, porém uma representação interna personalizada. A mente consciente de um indivíduo não pode usar todos os sinais que são enviados para ela. Com certeza você ficaria num estado de completa loucura se conscientemente tivesse de entender os milhares de estímulos da pulsação do sangue pelo seu dedo esquerdo até a vibração de seu ouvido. Então o cérebro filtra e guarda a informação que precisa, ou espera precisar mais tarde e permite à mente conscientemente do indivíduo ignorar o resto. Esse processo de filtração explica a grande tensão da percepção humana. 2 pessoas podem ver o mesmo acidente de trânsito, mas darem versões bastante diferentes. Uma pode ter prestado atenção no que viu, outra no que ouviu. Elas observaram de ângulos diferentes. Em primeiro lugar, ambos têm fisiologias diferentes para começar com o processo de percepção. Uma pode ter visão mais aguçada,
enquanto a outra pode ter recursos físicos pobres em geral. Talvez uma tenha estado num acidente e tenha uma representação muito viva, já estocada. Qualquer que seja o caso, as duas terão representações muito diferentes do mesmo acontecimento. Elas irão guardar essas percepções e representações internas como novos filtros, através dos quais irão ter experiência de coisas no futuro. Há um conceito importante que é usado na PNL. O mapa não é o território. Como Alfred Korzybski fez notar em seu Science Sonnet, as características importantes dos mapas devem ser notadas. Um mapa não é o território que ele representa, mas se estiver correto, tem uma estrutura similar ao território, o que é válido para a sua utilização. O significado para indivíduos é que sua representação interna não é a versão precisa de um evento, é só uma interpretação, filtrada através de crenças pessoais específicas, atitudes, valores e uma coisa chamada metaprograma. Talvez seja por isso que Einstein certa vez disse: aquele que tenta se pôr como juiz no campo da verdade e do conhecimento é afundado pela risada dos deuses. Uma vez que não sabemos como são as coisas na realidade, mas só como as representamos para nós mesmos, por que não representá-las de uma forma que nos fortaleça e aos outros, em vez de criar limitações? A chave para fazer isso com sucesso é o direcionamento da memória, a formação de representações que criem com solidez os mais fortalecedores estados para o indivíduo. Em qualquer experiência você tem muitas coisas que pode enfocar. Mesmo a pessoa mais bem-sucedida pode pensar no que não está dando certo e entrar num estado de depressão, frustração ou raiva, ou pode enfocar todas as coisas que dão certo em sua vida. Não importa o quão terrível seja a situação, você pode representá-la de uma forma que o fortaleça. As pessoas de sucesso são capazes de ter acesso aos seus estados mais cheios de recursos em uma base consistente. Não é essa a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as que não são? Torne a pensar em W. Mitchell. Não é o que lhe aconteceu que importa, mas a maneira como representou o que aconteceu. Apesar de estar terrivelmente queimado e depois paralisado, ele encontrou uma maneira de se pôr num estado rico de recursos. Lembre-se, nada é intrinsecamente mal ou bom. Valor é como nós o representamos para nós mesmos. Podemos representar as coisas de uma maneira que nos deixa num estado positivo, ou podemos fazer o oposto. Pare um momento para pensar num tempo em que você estava num estado de força. Isso é o que fazemos ao andar no fogo. Se eu lhe pedir que deixe esse livro e ande por um leito de brasas, duvido que se levante ou faça. Não é uma coisa que acredite que possa fazer, e você pode não ter recursos de percepção e estados associados a essa tarefa. Assim, quando digo isso com certeza, você não entra num estado que o apoiaria para executar essa ação. O passeio no fogo ensina as pessoas como mudar seus estados e seus comportamentos de uma forma a fortalecê-las para agir e conseguir novos resultados, apesar do medo ou outros fatores limitadores. Pessoas que andaram no fogo não são diferentes do que eram quando entraram, pensando que andar no fogo era impossível, mas elas aprenderam como mudar sua fisiologia e como mudar suas representações internas sobre o que podem ou não podem fazer. Assim, o andar no fogo é transformado de algo de terrível numa coisa que sabem que poderão fazer. Eles agora podem se pôr num total estado de recursos e, a partir desse estado, podem produzir muitas ações e resultados que no passado rotularam de impossíveis. O passeio no fogo ajuda as pessoas a formarem uma nova representação interna de possibilidades. Se essa coisa que parecia tão impossível era só uma limitação em suas mentes, então que outras impossibilidades são também realmente muito possíveis? Uma coisa é falar sobre o poder do Estado, outra é experimentá-lo. Isso é o que o passeio no fogo faz. Proporciona um novo modelo para crença e possibilidade e cria uma nova associação de percepção interna ou de estado para as pessoas que façam que suas vidas andem melhor e as capacita a fazer mais do que alguma vez pensaram ser possível. Demonstra-se com clareza para elas que seus comportamentos são o resultado do estado em questão,
pois no momento se fizeram umas poucas mudanças em como representam a experiência para si, que podem tornar-se tão confiantes a ponto de chegarem à ação efetiva. Claro que há muitas maneiras de fazer isso. O passeio no fogo é só uma maneira dramática e divertida que as pessoas raramente esquecem. A chave para produzir os resultados que deseja, então, é representar coisas para si de uma maneira e pôr você em tal estado de recursos que fique fortalecido para praticar os tipos e qualidades de ação que criam o desejado resultado. Fracassar nisso também significará fracassar até mesmo na tentativa de fazer o que deseja. Se lhe digo, vamos andar no fogo, o estímulo que produzo para você em palavras e linguagem corporal vai para seu cérebro, onde você forma uma representação. Se imaginar pessoas com argola nos narizes, tomando parte em algum ritual impressionante ou pessoas queimando em postes, não ficará em muito bom estado. Se formar a representação de você mesmo se queimando, pior ainda será seu estado. No entanto, se imaginasse pessoas batendo palmas, dançando e festejando juntas, se visse uma cena de total alegria e excitação, você ficaria num estado bem diferente. Se visse andando com saúde e alegria e dissesse, sim, posso fazer isso com certeza, e movesse seu corpo como se estivesse totalmente confiante, então esses sinais neurológicos o colocariam num estado onde poderia muito bem agir e andar. O mesmo é verdade para tudo na vida. Se representamos para nós que as coisas não vão funcionar, elas não funcionarão. Se formarmos uma representação que as coisas funcionarão, então criamos os resultados, criamos os recursos internos que precisamos para conseguir o estado que nos apoiará na produção de resultados positivos. A diferença entre Ted Turner, Lee Iacocca, Will Mitchell e outras pessoas é que eles representam o mundo como um lugar onde podem conseguir qualquer resultado que desejem muito. É óbvio que mesmo no melhor estado, nem sempre conseguimos os resultados que desejamos, mas quando criamos o estado apropriado, criamos as maiores chances possíveis para usarmos todos os nossos recursos efetivamente. A pergunta lógica seguinte é: se a fisiologia e as representações internas trabalham juntas para criar o estado do que emergem os comportamentos, o que determina a específica espécie de comportamentos que produzimos quando estamos nesse estado? Uma pessoa num estado de amor a abraçará, enquanto outra só dirá que a ama. A resposta é: quando entramos em um estado, nosso cérebro tem acesso, então, a possíveis escolhas de comportamento. O número de escolhas é determinado pelos nossos modelos do mundo. Algumas pessoas, quando zangadas, seguem um modelo amplo de respostas e assim podem agredir como aprenderam a fazer olhando seus pais. Ou talvez tentem alguma coisa e se parecer que conseguiram o que queriam, isso se torna uma lembrança armazenada de como responder ao futuro. Todos temos visões do mundo, modelos que formam as percepções pessoais de nosso ambiente, de pessoas que conhecemos, de livros, cinema e televisão. Formamos uma imagem do mundo e do que é possível nele. No caso de W. Mitchell, uma coisa que moldou sua vida foi a lembrança de um homem que conheceu quando era criança. Um homem que, embora paralítico, fizera de sua vida um triunfo. Logo, Mitchell tinha um modelo que o ajudou a representar sua situação como alguma coisa que de forma alguma evitaria que fosse um tremendo sucesso. O que precisamos fazer ao copiar as pessoas é encontrar as crenças específicas que fazem-nas representar o mundo de forma a permitir que tomem medidas efetivas. Precisamos encontrar com exatidão como representam para si sua experiência do mundo, o que fazem visualmente em suas mentes, o que dizem, o que sentem. Mais uma vez, se conseguirmos as mesmas exatas mensagens em nossos corpos, podemos conseguir resultados semelhantes. Isso é modelagem. Uma das constantes na vida é que sempre estão sendo produzidos resultados. Se você não decide conscientemente que resultados quer produzir e não representa as coisas em consonância com isso, então algum agente externo, como uma conversa, um show de televisão, poderá criar estados que gerarão comportamentos desfavoráveis a você. A vida é como um rio. Está sempre em movimento e você pode estar à mercê do rio.
se não tomar medidas deliberadas e conscientes para se manter na direção que predeterminou, se não plantar as sementes mentais e fisiológicas dos resultados que quer, sem dúvida crescerão ervas daninhas. Se não orientarmos com consciência nossas próprias mentes e estados, nosso ambiente pode produzir, por acaso, estados indesejáveis. Os resultados podem ser desastrosos. É fundamental, pois, que diariamente fiquemos de guarda à porta de nossa mente, visto que bem sabemos como estamos sempre representando coisas para nós mesmos. Devemos todos os dias tirar as ervas daninhas de nosso jardim. Um dos mais convincentes exemplos de estar num estado indesejável é a história de Karl Walleda, dos Flying Walledas, famosos equilibristas de circo. Ele representara sua rotina no fio de arame durante anos com grande sucesso, nunca considerando a possibilidade de falha. Cair simplesmente não fazia parte de seu arranjo mental. Então, uns poucos anos atrás, principiou de repente a mencionar à sua esposa que começara a se ver caindo. Pela primeira vez, começava concretamente a se dar a representação de queda. 3 meses depois de ter pela primeira vez falado sobre isso, caiu e morreu. Algumas pessoas diriam que tivera uma premonição. Outro ponto de vista é que deu a seu sistema nervoso uma representação coerente, um aviso que o deixou num estado que apoiou o comportamento de queda. Ele criou o resultado. Deu ao seu cérebro um novo caminho para seguir e, por fim, foi o que ele fez. É por isso que é tão decisivo na vida focalizar o que queremos em oposição ao que não queremos. Se você está sempre focalizando todas as coisas más da vida, tudo o que não quer ou todos os possíveis problemas, você se põe num estado que apoia esses tipos de comportamentos e resultados. Por exemplo, você é uma pessoa ciumenta? Não, não é. No passado, você pode ter produzido estados de ciúme e os tipos de comportamento que surgem dele. No entanto, seu comportamento não se confunde com você. Fazendo esses tipos de generalizações sobre si mesmo, você cria uma crença que governará e dirigirá suas ações no futuro. Lembre-se, seu comportamento é resultado de seu estado, e seu estado é o resultado de suas representações internas e sua fisiologia, as quais você pode mudar em questão de momentos. Se no passado você foi ciumento, isso só significa que representou coisas de forma tal a criar esse estado. Agora você pode representar coisas de uma nova maneira e produzir novos resultados e seus respectivos comportamentos. Lembre-se, sempre temos uma escolha de como representar as coisas para nós mesmos. Se você representar que a pessoa que ama o está enganando, logo se encontrará num estado de fúria e raiva. Guarde na memória, você não tem prova que isso é verdade, mas experimente-o em seu corpo como se fosse. Assim, quando a pessoa que ama chegar em casa, estará desconfiado e zangado. Nesse estado, como trata a pessoa que ama? Em geral, não muito bem. Você pode agredi-la e atacá-la com palavras, ou só sentir-se muito mal internamente e criar algum outro comportamento de represália mais tarde. Lembre-se, a pessoa que você ama pode não ter feito nada, mas a espécie de comportamento que você produziu a partir de tal estado talvez faça com que ela queira estar com alguma outra pessoa. Se você é ciumento, você cria esse estado. Você pode mudar as cenas negativas para imagens de seu amado tendo dificuldades para voltar para casa. Esse novo processo de encenação deixará você num estado tal que quando essa pessoa chegar em casa, você se comportará de um jeito que o fará sentir-se querido e assim aumentará seu desejo de estar com você. Poderá haver ocasiões em que a pessoa amada estará na realidade fazendo aquilo que você imaginou. Porém, por que gastar tanta emoção até ter certeza? A maioria das vezes é pouco provável que seja verdade, e no entanto você criou todas as espécies de dores para ambos. E para quê? Toda ação é antecedida por um pensamento. Ralph W. Emerson. Se controlamos nossas comunicações dentro de nós e produzimos sinais visuais, auditivos e sinestésicos do que queremos, consequentemente podem ser produzidos resultados positivos relevantes.
mesmo em situações em que as possibilidades de sucesso parecem limitadas ou inexistentes. Os mais poderosos e efetivos gerentes, treinadores, pais e motivadores são aqueles que podem representar as circunstâncias da vida para si e para os outros, de uma forma que assinale sucesso para o sistema nervoso, apesar dos estímulos externos aparentemente sem interesse. Eles se mantêm e aos outros num estado de total desembaraço, a fim de poderem continuar a tomar medidas até serem bem-sucedidos. Com certeza você já ouviu falar de Mel Fisher. É um homem que por 17 anos procurou um tesouro enterrado no mar e acabou descobrindo barras de ouro e prata valendo cerca de $400 mil. Num artigo que li a respeito dele, perguntaram a um dos membros da tripulação por que Mel Fisher havia se empenhado por tanto tempo. Respondeu que Mel tinha a habilidade de manter a todos excitados. Todos os dias Fisher dizia para si e para a tripulação: "Hoje é o dia, é no fim do dia, amanhã é o dia." Mas só dizer isso não era suficiente. Também dizia isso em harmonia com seu tom de voz, as imagens de sua mente e seus sentimentos. Todos os dias ele se punha num estado tal que pudesse continuar a tomar medidas até ser bem-sucedido. Ele é um exemplo clássico da fórmula do sucesso final. Conhecia seu objetivo, tomou medidas, aprendeu o que dava certo e, se não dava, tentava outra coisa até ser bem-sucedido. Um dos melhores motivadores que conheço é Dick Tomey Trevisan, chefe de futebol da Universidade do Havaí. Ele realmente entende como as representações internas das pessoas afetam seus desempenhos. Certa vez, num jogo contra a Universidade de Wyoming, seu time estava sendo empurrado por todo o campo. No intervalo, a contagem era 22-0 e seu time não parecia estar no mesmo campo que o Wyoming. Você pode imaginar em que espécie de estado os jogadores dele estavam quando se reuniram no vestiário na hora do intervalo. Ele observou os jogadores cabisbaixos, expressões desanimadas e percebeu que, a menos que mudasse seus estados, estariam perdidos no segundo tempo. Pela fisiologia em que estavam, cairiam na armadilha de sentirem-se como fracassados, e a partir desse estado não teriam os recursos para vencerem. Dick trouxe então um pôster de papelão de artigos mimeografados que colecionava há anos. Cada um dos artigos descrevia times que estavam perdendo por uma margem igual ou maior e tinham reagido contra essa probabilidade quase impossível e ganhando o jogo. Fazendo os jogadores lerem os artigos, tentou injetar uma crença toda nova, uma crença de que poderiam, na realidade, se recuperar. E essa crença, que era uma representação interna, criou um estado neurofisiológico totalmente novo. O que aconteceu? O time de Tomey voltou no segundo tempo e jogou o jogo de sua vida, impedindo que o Wyoming marcasse mais pontos no segundo tempo inteiro e ganhando por 27-22. Fizeram isso porque ele foi capaz de mudar as representações internas deles, suas crenças sobre o que era possível. Há pouco tempo eu estava num avião com Ken Blanchard, coautor de The One Minute Manager. Ele tinha acabado de escrever um artigo para Golf Digest intitulado The One Minute Golfer. Tinha-se agarrado a um dos principais instrutores do golfe nos Estados Unidos e, como resultado, melhorara a sua contagem de pontos. Disse que isso rendera toda a espécie de conhecimentos úteis, mas estava tendo dificuldade em lembrá-los. Disse-lhe que não tinha que lembrar dos conhecimentos. Perguntei se ele já tinha dado uma tacada perfeita em uma bola de golfe. Falou-me que já tinha, claro. Perguntei então se havia feito isso em muitas ocasiões. Ele disse que sim. Então eu expliquei que a estratégia ou a maneira específica de organizar esses recursos já deviam estar bem gravadas em seu inconsciente. Tudo o que ele precisava era se pôr de volta no estado em que estava quando fizera uso de toda essa informação que já tinha. Passei uns poucos minutos ensinando-lhe como reativá-lo mediante sua vontade. Você aprenderá essa técnica no capítulo 17. O que aconteceu então? Ele foi ao jogo e jogou a melhor partida em 15 anos, baixando 15 tacadas de sua antiga marca. Por quê?
porque não há poder como o de um estado cheio de recursos. Ele não precisou esforçar-se para lembrar. Tinha acesso a tudo de que precisava, só tinha que aprender a ligar-se. Lembre-se, o comportamento humano é o resultado do estado em que estamos. Se você já conseguiu um resultado de sucesso, pode reproduzi-lo adotando as mesmas medidas mentais e físicas que tomou na ocasião. Antes das Olimpíadas de 1984, trabalhei com Michael Bryan, um nadador que competiu nos 1.500 metros estilo livre. Ele estava treinando, mas sentia que não estava dando tudo que podia para alcançar o sucesso. Tinha desenvolvido uma série de bloqueios mentais que pareciam estar limitando ele. Tinha algum medo sobre o que o sucesso pudesse significar, e assim sua meta era a medalha de bronze ou a de prata. Não era o nadador cotado para ganhar a de ouro. O favorito, Jorge de Carlo, já vencera Michael em diversas ocasiões. Passei 1h30 com Michael e ajudei-o a modelar seus estados em desempenhos máximos, isto é, a descobrir como se pusera em fisiologias cheias de recursos, o que imaginara, o que dissera para si mesmo e o que sentira na única competição em que vencera Jorge de Carlo. Começamos a separar as medidas mentais e físicas que tomara quando vencer as competições. Ligamos o estado em que estava nessas ocasiões a um acionador automático, o som do revólver de partida disparando. Descobri que no dia em que vencera Jorge de Carlo, estivera ouvindo Huey Lewis e The News, bem antes do início. Assim, no dia das finais das Olimpíadas, ele repetiu as mesmas coisas, as mesmas ações que fizera no dia em que vencera, e até ouviu Huey Lewis momentos antes. Venceu Jorge de Carlo e ganhou a medalha de ouro por 6 segundos cravados. Você já assistiu ao filme The Killing Fields, ou Os Gritos do Silêncio, em tradução em português? Há nele uma cena espantosa que nunca esquecerei, que envolve um garoto de 12 ou 13 anos que vive no meio do terrível caos de destruição da guerra no Camboja. Em certo ponto, em total frustração, ele pega uma metralhadora e simplesmente acaba com alguém. Pode no mundo um garoto de 12 anos de idade chegar ao ponto de fazer uma coisa como essa? Bem, 2 coisas acontecem. A primeira é que ele é tão frustrado que entrou num estado em que sua personalidade ficou ligada a abismos de violência. A segunda é que ele vive numa cultura tão permeada de guerra e destruição que pegar uma metralhadora parece uma resposta apropriada. Ele viu outros fazerem isso e fez o mesmo. É uma terrível cena negativa. Tentei concentrar-me nos estados mais positivos, mas é um dramático lembrete de como podemos fazer coisas num estado bom ou mau que nunca fizemos em outro estado. Estou enfatizando isso mais e mais a fim de que fique bem entranhado em você. A espécie de comportamento que as pessoas produzem é o resultado do estado em que elas estão. Como respondem especificamente a partir desse estado é baseado nos seus modelos de mundo, isto é, suas estratégias neurológicas armazenadas. Eu não poderia ter feito Michael O'Brien ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas. Ele teve de trabalhar a maior parte de sua vida para guardar as estratégias, as respostas musculares e assim por diante. Mas o que pude fazer foi encontrar como ele poderia convocar os mais efetivos recursos, suas estratégias de sucesso, sob sugestão e dos minutos-chave em que precisava deles. A maioria das pessoas toma poucas medidas conscientes para dirigir seus estados. Elas acordam deprimidas ou acordam energizadas. As mudanças boas as levantam e as más derrubam-nas. Uma diferença entre pessoa em qualquer campo é quão efetivamente dirigem seus recursos. É mais claro em atletismo. Ninguém é bem-sucedido todas as vezes, mas certos atletas têm a habilidade de se porem num estado rico de recursos, quase que por sugestão, que geralmente aparece no momento certo. Por que Reg Jackson venceu todas aquelas corridas em outubro? Como Larry Bird ou Jerry West desenvolveram a estranha habilidade de acertar todos os tiros na competição? Eles foram capazes de mobilizar o que tinham de melhor quando precisaram, quando a pressão era maior. A maioria das pessoas está atrás de mudanças de estado. Querem ser felizes, alegres, estáticas. Concentraram-se em alguma coisa. Querem paz de espírito ou estão tentando sair de estados de que não gostam. Sentem-se frustradas, zangadas, perturbadas, aborrecidas. Então, o que a maioria das pessoas faz? Bem,
Vira-se para um aparelho de televisão que lhe dá novas representações que pode interiorizar, vê alguma coisa e ri. Não mais está em seu estado de frustração, sai, come, fuma ou toma uma droga. Num sentido mais positivo, pode-se fazer exercícios. O único problema com a maioria dessas abordagens é que os resultados não são duradouros. Quando o show de televisão termina, as pessoas ainda têm a mesma representação interna de suas vidas. Lembram-se delas e sentem-se mal outra vez após o excesso de comida ou droga que tiveram consumido. Há agora um preço a pagar pela mudança temporária de estado. Ao contrário, este livro lhe mostrará como mudar diretamente sua representação interna e a fisiologia sem o uso de instrumentos externos, que muitas vezes criam problemas adicionais a longo prazo. Por que as pessoas usam drogas? Não é por gostarem de espetar agulhas em seus braços, mas por gostarem da experiência e não saberem outra maneira de ficar naquele estado. Tive garotos que eram empedernidos usuários de droga e que deixaram o hábito após um passeio no fogo, porque lhes foi dado um modelo mais elegante de como atingir o mesmo pique. Um garoto que dizia estar na heroína há 6 anos e meio terminou seu passeio no fogo e disse para o grupo: "Acabou! Nunca uma agulha me fez sentir nada que chegue perto do que senti do outro lado dessas brasas." Isso não significa que ele tenha de andar no fogo regularmente. Ele só tinha de ter acesso com regularidade a esse novo estado. Fazendo alguma coisa que pensava ser impossível, ele desenvolveu um novo modelo que podia fazê-lo sentir-se bem. Pessoas que atingiram a excelência são mestras no penetrar das partes mais ricas de recursos de seu cérebro. É isso que a separa do grupo. O fundamental a lembrar desse capítulo é que seu estado tem um poder admirável e você pode contatá-lo. Você não tem de estar à mercê do que quer que seja que lhe apareça em seu caminho. Há um fator que determina com antecipação como iremos representar nossa experiência da vida, um fator que filtra os modos de representação do mundo para nós mesmos, um fator que determina as espécies de estado consistentes que criaremos em certas situações. Tem sido chamado de o maior poder e é o que vamos investigar no capítulo 4.